Fábio Frias estudou análise de sistemas e fez uma carreira de muito sucesso nessa área, mas desde cedo cultivava uma atividade paralela, que era construir casas para revenda. O negócio da construção foi crescendo e ocupando suas horas livres. Após 20 anos trabalhando com tecnologia da informação, Fábio resolveu que era hora de mudar de trilhos, deixando a área de TI e se dedicando em tempo integral à construção de imóveis. Após mais de 10 anos dedicados exclusivamente à nova carreira, Fábio faz uma reflexão sobre sua trajetória, os desafios que teve que lidar e o que faria diferente. E aí, amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada Nunca é Tarde, onde conversamos com pessoas que fizeram alguma mudança de carreira, foram buscar novos ares, ou mesmo adicionaram novas carreiras, novas habilidades no seu dia a dia. Para mostrar que não existe um limite aí de idade, de momento, para você ir atrás de novas oportunidades, novos negócios, novos sonhos, novos hobbies, enfim, para você ser sempre feliz. E eu peço, como sempre, né, para você que está aqui nos assistindo ou nos ouvindo, que clique lá, dê a sua curtida no YouTube, nas plataformas de podcast, para você seguir o nosso canal, para você não perder nenhum bate-papo, nenhuma entrevista, né? Tem muito assunto interessante aqui que pode servir para você, ou até servir, ajudar alguma pessoa aí que você conheça aí do seu network. Então, fique à vontade de compartilhar também os nossos episódios. Tá? E você, se está aqui vendo, assistindo, ouvindo, e acha que tem uma história também de transição de carreira, de mudança legal, e que você sente a vontade de compartilhar isso, entre em contato com a gente. De repente, daqui a algum tempo, você vai estar aqui sendo entrevistado também por nós. Tá legal? E hoje eu tenho o prazer de receber o Jorge Lacombe de Campinas e a Alessandra Argona de São Bernardo do Campo, que vão me ajudar nesse papo com o Fábio Frias, que estamos falando aí de São Paulo. Né? O Fábio, ele é hoje co-founder da Consine Empreendimentos, trabalhou muitos anos, acho que mais de 20 anos na área de desenvolvimento e comercialização de software, em empresas como a Zetax, Lucent, trabalhou na Fitec, na Garbellini Empreendimentos, além de ser vencedor em startups pela IVP. Né? Formado pela PUC de Campinas, tem MBA em Administração de Negócios pela FGV, também tem curso de Administração de Negócios pela Universidade de Califórnia e um mestrado em Administração de Negócios pelo MIT. Uau, quanta coisa, hein, Fábio? Você gosta de estudar, hein? Então tá bom, então vamos começar aí. Seja bem-vindo, fique à vontade aí de fazer seus primeiros comentários. Tá joia. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir bastante com as minhas lições aprendidas e compartilhá-las aí com vocês, né? Realmente, eu passei por 2 momentos grandes de transição. Um foi dentro da própria área de tecnologia, onde eu falei do back-end para o front-end das empresas, né? Que eu estava na área de engenharia, fui para uma área comercial. E depois uma pivotagem completa para uma outra indústria, que foi a indústria de incorporação e construção imobiliária. Então, tudo isso foi feito, claro, com muito esforço, muito trabalho, muito aprendizado, e vai ser um prazer ter esse papo com vocês aqui, compartilhar e agregar o que eu puder. Então, bom, Fábio, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei, aqui no nosso caso é boa tarde, mas para quem estiver ouvindo é qualquer horário, né? Eu queria entender primeiro como você saiu da faculdade, você fez uma faculdade voltado na área de informática, não é isso? Ou de administração, de informática, e começou a trabalhar na área e de repente cansou, estava gostando, era uma área que te envolvia. Como é que foi esse início de carreira? Você estava feliz? Olha, eu sempre gostei muito da área de tecnologia. Eu acho que o que eu mais me divertia é quando eu trabalhava com desenvolvimento de software, né? Porque os problemas são controlados, né? É mais fácil controlar a máquina do que controlar seres humanos, né? Mas essa transição para o setor imobiliário, para o setor de incorporação e construção, ela não foi uma coisa abrupta. Eu sempre investi na área de construção como investidor, fazendo pequenos projetos em paralelo, até por uma questão de conflito de interesse.
Então, eu sempre tive vontade de ser empresário, de atuar, né, como minha própria empresa, mas na área de tecnologia, eu era empregado de empresas, eu realmente tinha dificuldade em atuar também na área de tecnologia, competindo ou com algum tipo de conflito de interesse. Então, eu escolhi investir e trabalhar na área da construção por oportunidades que foram. Eu falo que a primeira obra que eu executei foi com 22 anos, ainda estava na faculdade. Foi E side job, assim, fazer uma obra. Exatamente, foi um prédio que o meu pai deixou semi-construído, e eu consegui, junto com a família, juntar recursos para finalizar ele. Recursos do meu trabalho, do trabalho dos meus familiares. Então, eu com 22 anos, desenvolvendo software, já fiz um primeiro projeto imobiliário, e eu não parei mais depois disso. Sempre trabalhando ou com investidor ou tocando pequenos projetos. Né? Ô, Fábio, então, quer dizer, você começou super cedo, e eu ia te perguntar quando é que veio isso, já foi na época de faculdade, terminando 22 anos. Quer dizer que você sempre manteve, paralelo à sua carreira de TI, essa atividade em empreendimentos imobiliários, é isso? Com construção. Sim. Eu falo que na minha casa a gente nunca passou um mês sem comprar um saco de cimento. Então, realmente, foi uma coisa que foi sendo desenvolvida em paralelo, até. Então, no momento que eu vi que essa atividade estava mais rentável, estava mais interessante, com oportunidades boas, aí sim eu fiz o corte. Mas isso levou muitos anos, né? Eu fui fazer isso lá em 2013, depois de 20 anos atuando, né? E assim, mas você estava indo muito bem na carreira de informática, né? Porque, assim, não estava te atrapalhando. Como é que era isso? Você está levando duas carreiras muito bem, a ponto de poder se preparar para sair, e ao mesmo tempo lá dentro você estava subindo e diretor, né? Como é que era isso? Sim, sim. A carreira na área de telecomunicações, na área de informática, de tecnologia, né? Ela é mais brilhante, ela é mais. Porque era o que eu fazia em tempo, na maior parte do meu tempo, né, no horário comercial, vamos dizer assim, né? Mas acontece que eu trabalhava 12, 14 horas por dia para poder tocar as duas coisas, né? Uhum. Então, chegou uma hora que eu falei, não, peraí, né? Não dá para tocar a vida, o resto da vida fazendo isso, tem que escolher uma, né? E eu escolhi a área da construção civil e da incorporação porque já tinham projetos andando, compromissos assumidos que não tinha mais como voltar atrás. Não podia largar, né? Não podia largar, eu tinha que entregar projetos, né? E aí, realmente, então, a decisão ela foi fácil de tomar, né? Porque eu fui construindo isso aos poucos, né? Seu pai tinha Agora, falecido também, deixou para você essa questão, né? como é que Foi é? isso? O seu pai tinha falecido, foi isso? Sim, isso, exatamente. E os desafios, Fábio, de entrar na área da construção civil, sendo uma pessoa praticamente especialista, né, em TI, são dois mundos totalmente distintos, né? Ou Olha, não? totalmente distintos. Eu tive problemas sérios para poder até aprender a atuar nesse novo mundo sem ter a formação, né? Até eu consegui também me associar com pessoas corretas, bati muito cabeça. Problemas mesmo, problemas que me geraram no futuro, depois, despesas, e enfim, problemas com manutenção de unidades que foram entregues. Por quê? Porque a gente não era a minha atividade principal, né? E eu demorei para montar minha rede de fornecedores e pessoas ao meu redor que tinham as competências que somavam com a minha, que era mais uma competência de entender o mercado, de poder formatar um produto para um local certo, né? Só isso não faz acontecer, tem outras competências, né? Então, assim, realmente foi um caminho. E hoje,
um dos meus sócios da Consino Empreendimento é um engenheiro que tocava as minhas obras, né? Ou seja, levou um tempo para eu chegar nele. Foi esse o ponto, né? Eu imagino que um dos grandes desafios na área de construção realmente são os fornecedores, né? Como você falou, criar sua rede, provavelmente de fornecedores de confiança, para você poder realmente colocar um projeto e saber que isso vai acontecer dentro do mais ou menos esperado, né? Prazo no custo, na qualidade, né? Exatamente. No budget. Pronto. Né? Que esse é o desafio. Porque a gente, quer dizer, sempre quando a gente pensa em construção, né, nós, pessoa física tradicional, é uma dor de cabeça. São poucas pessoas que têm aquele gosto, aquela habilidade. Né? A minha casa fui eu que fiz, eu construí, então a gente sabe a dor de cabeça que isso dá, né? Agora, como é que é isso para uma empresa, né, basicamente? Né? Como é que lida com tudo isso? Porque eu sei que os desafios acontecem, né? Como você falou, lidando com pessoas, né? É complicado. Como é que é isso para uma empresa, para uma incorporadora? Olha, é um business muito mais complexo do que eu imaginava antes de realmente... Porque eu fiz algumas incorporações pequenas ainda na pessoa física, né, enquanto estava trabalhando com tecnologia, né? E eu assumi desafios maiores, empreendimentos maiores, depois que eu fiz a migração. E assim, eu me assustei com o nível de complexidade. Quando você sai lá de 10, 15 unidades para 40 unidades no empreendimento, ou 60, 90 unidades, nossa, realmente... Complexidade multiplica, né? Porque para você fazer aquele atendimento ao cliente do pós-venda, que era feito de uma maneira informal, tem que estruturar, né? Para você poder suprimentos, que também fazia da melhor forma que a gente conseguia dentro de casa, não, tem que ter um departamento, uma pessoa bem formada, né? Porque não dá mais para os sócios tocarem as coisas, precisa de braço, né? Então precisa estruturar, precisa pôr gente, e realmente isso é custo fixo, né? Que antes não tinha a planilha, né? Aquele custo fixo, né? Agora tem. Então, tudo isso foi um aprendizado. Mas eu falo que eu tive muita ajuda nesse caminho, né? E eu não teria chego aonde atingido as conquistas sem as ajudas de mentores, de pessoas, né? E de formação acadêmica, de estudar mesmo para poder entender como funciona melhor o mundo e aplicar dentro de casa. Tá? Agora, e hoje esse em negócio... dia... Vai, Alice. Não, eu ia falar que hoje em dia o mercado imobiliário ele está bastante competitivo, não está? Porque você tem muitos desafios, né, envolvendo o custo, você está fazendo uma boa entrega, porque você também já tem incorporadoras que acabam usando a questão da sustentabilidade. Então, como é que fica hoje em dia esse mercado com tantos desafios em paralelo? Realmente mudou muito o mercado. Mudou muito, profissionalizou, né? A concorrência está bem maior, né? Pode pegar como exemplo o mercado de Campinas, né? Vieram várias incorporadoras grandes de outras cidades entrar, né, para o mercado. Então, assim, como nós somos uma incorporadora pequena, né, de pequeno, médio porte, então a gente tem que trabalhar em nichos, o que não é fácil, né? Em nichos mesmo, ou seja, eu tenho que colocar o produto certo, no lugar certo, né? Onde um mercado que a concorrência ainda não está tão atenta do que está acontecendo ali, né? E isso requer, primeiro, muito estudo de mercado e estar conectado com as pessoas, as imobiliárias, corretores, está conectado com o mercado assim, diariamente, né? Entendendo o que está acontecendo para poder tomar as decisões certas, né? Mas é realmente um desafio. O mercado de Campinas agora está muito próximo ao que sempre foi São Paulo, né? Eu falo que, por exemplo, nós não construímos uma atividade em atuar em São Paulo,
muito grande. Porque aqui, poxa, quem tá. Quem não tá, não consegue entrar mais. Né? E isso está acontecendo em outros mercados, como Campinas, por exemplo. Né? E hoje a sua empresa, ela foca em quais tipos de empreendimento? Ou seja, qual que é o nicho de vocês? Nós escolhemos um nicho de condomínio residencial horizontal, vila de casas. É isso que a gente faz. Tá. Então, a gente não faz o comercial, já fiz prédio, não fazemos mais. É um nicho que ele é competitivo em algumas cidades que não pode fazer prédio, né, que tem uma restrição grande, não pode verticalizar, e alguns bairros, como por exemplo, Campinas tem vários bairros que não pode subir prédio, né? Ali nós também somos bem competitivos. Uhum. Agora, eu estava pensando na época que você estava lá na Haiti e trabalhando lá o dia inteiro, fazendo, né, que normalmente nós trabalhamos em Haiti e a gente já trabalha mais do que 8 horas por dia para poder cumprir os nossos compromissos. É normal, porque nem que você tenha que passar um tempinho estudando, fazendo alguma coisa para poder estar atualizado, etc, etc. Aí eu fico imaginando, você tem uma obra rolando lá, né? Tá acontecendo coisa, e obra acontece coisa a cada minuto, né? Acabou isso, começou aquilo, quebrou aquilo outro, faltou um fulano, não veio, não chegou, não sei o quê. Isso aí está acontecendo, e você fala assim, não, eu estou aqui cuidando da minha informática e a obra bombando lá, e você tem que ter gente lá para cuidar de tudo isso, sem ficar tocando seu celular o dia inteiro, né? Como é que funcionava isso? Com certeza. Não, complicadinho, complexo, né? Porque usava horário de almoço, usava final de tarde, usava de manhãzinha, então ia na obra às 6, bem cedo antes de ir para o trabalho, esse tipo de coisa, né? Mas tem uma coincidência que eu queria comentar aqui, que é super importante, que tem a ver com a sua pergunta, Jorge. Eu conheci a minha esposa no dia que eu larguei a tecnologia. Porque não dava tempo de relógio para ter família, cuidar de construção e cuidar de TI. Não dá. Missão impossível, né? Entendi. Então você não tinha vida pessoal antes disso, né? Porque era 24 horas, ou você estava dormindo ou você estava trabalhando numa das outras coisas. Esse é o ponto. Né? Então, isso diz muito, né, de tempo de relógio, porque, ao menos para mim, eu não conseguia dedicar a outra coisa a não ser o trabalho. Né? Então, foi uma coincidência isso ter acontecido, mas por quê? Porque quando eu deixei de trabalhar como funcionário, né, em tempo integral numa empresa, né, e passei a tocar somente a parte de construção, eu tinha tempo de relógio para fazer as coisas, né? E aí sim dedicar a outras coisas. Você acabou tendo uma qualidade de vida, né? Um equilíbrio de vida, né? Exatamente. Não, imagino que tirou um peso imenso do seu cronograma, da sua agenda, né? Porque de repente tem tempo para tudo, né? Imagina. Então você optou, né, pela construção e largou a TI porque levar as duas coisas não davam, estava muito estressante, provavelmente, por causa do seu tempo. Agora, e na parte financeira? Porque isso pesa muito, né? Você fez aí um business case para avaliar, olha, acho que aqui eu vou ganhar mais grana, vai ser mais interessante para o futuro. Como é que foi isso? Assim, eu percebi que para eu poder realmente ter uma remuneração em níveis que se comparem a você ter a sua empresa e ganhar como empresário, né? Tem que fazer uma dedicação de tempo integral também, que eu não estava mais disposto. Né? Então, a escolha de tocar a parte da construção e focar nisso, ao menos naquele momento, né, foi em função de ter uma possibilidade de retorno financeiro muito acima de ser um empregado com qualidade de vida. Esse que era o negócio. Né? Então, isso pesou muito na decisão naquele momento lá. Agora, quando também parte para projetos de incorporação e construção de maior porte, né, é claro que não dá para fazer com recurso pessoal, precisa alavancar. Né?
Então, Ricardo, eu precisei aprender a alavancar recurso, né? Foi um novo aprendizado. Porque até então eu tocava enquanto eu estava trabalhando com as duas coisas juntos, eu tocava com o meu próprio recurso, projetos menores e tal, né? Quando eu passei a atuar somente com incorporação e construção, eu precisei trabalhar com alavancagem de recurso, trabalhar com o dinheiro dos outros. E equity, né? Ou seja, ou investidores, que você tem que ter uma relação com eles para poder captar o recurso, né? Ou bancos, que te emprestam dinheiro, né? Que também tem toda uma história, um aprendizado de como é que faz isso, né? E é essencial. Sem isso, no setor da construção civil, muito difícil Não atuar. anda, né? Porque é muito capital intensivo essa indústria, né? É muito alto, né, o investimento que tem que fazer. Sim, tem que comprar o terreno, tem que construir vende na planta e recebe alguma coisa, mas é pouco durante a obra. E o retorno do investimento vem mesmo quando entrega a unidade, né, lá na frente. Então, para suportar tudo isso, né, tem uma... E aí foi um outro aprendizado, né? De como fazer isso. E para poder gerenciar tudo isso, Fábio, como é que foi a questão de delegar, né? Porque quando a gente que é gerente de projeto, o que a gente mais faz é delegar, mas às vezes fica difícil, né? Porque a gente quer nós mesmos estar lá do ladinho, tocando. Como é que você lidou com essa questão aí quando você estava atuando na sua empresa e não mais como um funcionário, né? Aí entra a parte das capacitações, eu acho super importante isso. Né, nessas experiências que eu tive de capacitação, isso é muito exercitado, sabe? Como montar o time, como escolher pessoas certas para as posições corretas, né? Como delegar, como fazer para cobrar, isso realmente ajudou muito a poder... mesmo trabalhando com tecnologia, eu tinha um time comigo, né, que trabalhava. Então, eu estava numa posição de direção onde tinham gerentes, né? Então já era uma estrutura que eu estava acostumado também a trabalhar em equipe, vamos dizer assim, né? Que você já tinha desenvolvido a confiança, né, nas pessoas capacitadas para daí poder estar tendo a qualidade de vida, né? Porque se você não tivesse montado essa estrutura, você poderia não ter a qualidade de vida, porque teria que estar lá 100% do tempo, né? Exatamente. Uhum. E o uso de tecnologia? Você conseguiu agregar o uso de tecnologia na sua empresa para otimizar os processos ou não? Sim, hoje eu tenho um sistema, um ERP para rodar a empresa, que né, funciona bem e tal, mas eu acho que ainda não é o diferencial, não é isso que faz mudar o needle, né? O que um dia eu pretendo, né, isso é um plano para o futuro, é juntar as duas áreas, a tecnologia para a área imobiliária. Isso é algo que aí é um campo que eu acho que realmente E pode ter um você, e você acha que a inteligência artificial aí pode ser esse pulo na sua exatamente, área? exatamente. Quando a gente uma das coisas que eu aprendi, né, lá no MIT, no programa que eu fui fazer de MBA, de mestrado, foi como você impactar a sociedade. Ou seja, a gente é treinado para gerar um impacto na sociedade, né? Não ser mais um só, fazer um. E eu entendo que tá aí a oportunidade para, em algum momento, gerar um impacto realmente na sociedade, na junção desses, né? Ou menos o que eu posso agregar de valor na sociedade. Além da construção é interessante, a gente tem projetos que, poxa, eu sou apaixonado por eles, defendo eles, né, eu acho que a gente tem gerado imóveis, né, onde as pessoas moram, e super interessante e tal. Mas o impacto menor, né, porque são o volume de unidades que a gente produz, né, nós somos uma construtora de médio e pequeno porte, né. Agora, realmente, usar a inteligência artificial na área imobiliária, isso eu acho que pode ser um impacto, vamos pensar a nível nacional.
E falando em impacto, né, pensando agora, né, em habitação, a gente tem um déficit de habitação no Brasil, né, com problema de muito tempo. O que você acha, você que está nessa área, que poderia ser feito para reduzir um pouco este problema? Olha, principal ação que poderia ser feito é financiamento, é recurso para poder construir, né? Se a gente comparar o Brasil com outros países, né, o Brasil tem uma característica muito predominante das pessoas serem donas das casas e não financiados os imóveis, né? Em outros países é totalmente diferente, né? Os imóveis são financiados até porque os juros são mais baixos, tal. Então aqui no Brasil ainda os juros é muito alto para quem está comprando uma casa financiada. E isso impacta, né? Isso muda muito. Então, capital disponível para a pessoa poder financiar e comprar o seu próprio imóvel. Isso traria uma mudança gigantesca para cobrir esse déficit habitacional que existe hoje. Porque isso a gente vê, por exemplo, que tem muito lançamento de imóveis de altíssimo nível, né, de imóveis de luxo, muita coisa né, para um grupo de pessoas que tem um poder aquisitivo muito mais alto, e a gente continua com déficit na base da pirâmide, né? Então, o povo que está na base da pirâmide está construindo barraco, casas mais ou menos desestruturadas, sem projeto, gastando mais do que deveria, porque ele não tem projeto, não tem financiamento, tem que comprar no tijolo ali na esquina, que já tem um e, às vezes, e construído em lugar errado, né? Construído em lugares de risco, né? Errados, depois ele perde, o troço cai. Quer dizer, é uma situação absurda. E a gente tem lá os ricos com um volume de imóveis sendo claro, porque eles têm financiamento, eles têm, né, capacidade de pagar, eles são bem identificados quem eles são, eles têm dinheiro e dá para você criar uma margem que esses juros aí, tudo isso, essa equação toda fecha, né? E o cara rico, ele não vai lá levantar no final de semana para bater a laje dele, né? Ele quer comprar o negócio, pronto. Então, é a diferença, né? É uma diferença grande, né? Sem dúvida. Grande, mas agora, assim, o país está meio estranho, né? Não sei. Ô, Fábio, você falou uma coisa de juros, né? E a taxa de juros no Brasil está alta, né? A gente teve aí o Covid, teve que subir depois. E como que isso está afetando o seu business hoje? Afeta, porque hoje, quando a pessoa vai comprar um imóvel na planta, ela, claro, vai ver o valor total do imóvel e quanto cabe no bolso dela. E quanto cabe no bolso dela é o valor da parcela. Então, se o juros está mais alto, né, o valor da parcela realmente não consegue pagar. Então, ele não fecha a conta. Né? E é diretamente proporcional. Então, hoje, um financiamento vai conseguir a 12%, 14%. Isso já foi 6%, 7%, né, alguns anos atrás. Então, isso faz com que o valor da parcela simplesmente inviabilize a compra. A pessoa que ia comprar um imóvel não compra mais, porque ela não consegue pagar. Né? Mas, voltando à tua pergunta original, Ricardo, você perguntou qual era o principal fator, né? Eu falei que era o financiamento. Mas tem um segundo fator, que eu acho que ele está para a par com o primeiro, que é a burocracia para conseguir as permissões para construir, a nível municipal, estadual e federal. As permissões para construir e para vender. Né? A coisa está ficando tão complexa, e tudo isso, quem paga essa conta? É quem está comprando a casa, não tem jeito. É na ponta, né? Exatamente. Então, tanto o custo para conseguir as aprovações, a burocracia, né, quanto tempo. Porque quanto mais tempo passa, você tem os custos fixos daquele empreendimento que está parado ali esperando, né? Esperando não. Guardando, exatamente, ter os permits para poder construir. E o que acontece? Olha que interessante, quando você tem uma restrição muito grande para fazer alguma coisa, qual que é a tendência? Ninguém aderir àquilo e fazer de outra forma, que são as construções irregulares. Então, por que tem tanta construção irregular? Porque é difícil conseguir as informações. Né? A burocracia é muito grande, né? Exatamente. Aí é tão complexo,
né? Que as pessoas falam, não, vou fazer do meu jeito aqui e boa, né? Na ilegalidade. Então, isso ou seja, simplificar todo esse processo, né? Realmente iria reduzir o custo da casa própria, né? E ajudar a diminuir esse déficit, sim, com certeza. Você acha que o Brasil teria um mercado para ficar como mais voltado para o aluguel do que para o financiamento? Porque em outros países como a Alemanha, eu ouvi falar que as pessoas vivem de aluguel até o resto da vida e ninguém fica preocupado, eu preciso ter a minha casa, porque lá o aluguel é uma coisa que dá para pagar. Aqui todo mundo fica com esse terror, porque com o valor que eu pagaria de aluguel, eu pago a prestação da coisa. Então, para que eu vou ter o aluguel? Então, é um negócio louco. Como é que alguns países funcionam e aqui não, isso? Olha, é uma questão cultural, né? Totalmente cultural. No Brasil, realmente as pessoas querem ser donas do imóvel. Mas existe uma nova geração vindo, né? Com uma outra cabeça. Então, tanto que tem várias empresas que já estão se estruturando para poder atender esse novo modelo mental dessa geração que está vindo, né? Que está trabalhando com empreendimentos para locação. Nos Estados Unidos existe um tipo de empreendimento que é massivo, chama multifamily, que é um prédio inteiro que o dono é uma empresa que é dono, né? E é tudo locação. Isso é muito comum. Na verdade, a maior parte das residências lá é desse formato, né? De locação. Então, eu acho que existe... O americano está saindo do mortgage, passando para aluguel. Sim. Isso é um mercado gigantesco lá, o mercado de multifamily. E aqui, eu acho que vai ser também. Mas aí tem que simplificar esse processo que você falou, né? Mas acho que a questão aí é que um outro fator que eu acredito que contribua para essa questão das pessoas quererem ter um imóvel é a instabilidade, né, de emprego que a gente tem muito forte aqui no Brasil. Então, talvez um dos fatores que contribua também para as pessoas quererem ter algo delas, né, seria isso, porque quando você tem algo seu, se você venha perder o seu emprego, você só vai se preocupar com as contas, né, que todo mundo tem que pagar e não vai ter o maior fator lá, que seria o aluguel, né? Que se você não puder pagar, você não tem onde morar, né? E o retirement também, né? A gente se aposenta e teoricamente há uma expectativa de perda de receita da aposentadoria. Então você tem que se contar que você tem um imóvel para não ter que... Mas é como ele falou, aquela coisa cultural, né? De você ter o sentimento que você é dono, então você está mais seguro, né? Acho que essa é um pouco o que acontece. Agora vocês aí que estão assistindo o nosso podcast, estão ouvindo, não esqueçam de seguir nas plataformas. Eu sei que esse papo está muito legal com o Fábio, estamos aprendendo aí um pouquinho mais do mercado, né, de construção, de empreendedorismo na construção civil. É um assunto muito interessante, a gente podia explorar mais ainda isso, né? Agora, Fábio, você que, né, já está com obras há tanto tempo, já fez tantas obras, você chegou a entrar em pânico em algum momento? Várias vezes. Opa, conta alguns pra gente. Os que você puder contar, é claro. Bem lembrado. Existem desafios, né, como, por exemplo, o que eu comentei no começo do nosso papo, né, questão de qualidade, né, da entrega de imóveis, né? Teve um projeto que realmente apresentou problemas graves, problemas sérios, né? E aquilo poderia pôr um fim na minha carreira como incorporadora e construtora. Chegou a esse ponto. E quando isso aconteceu, Ricardo, eu fui buscar ajuda. Então, eu contratei 2 engenheiros para me ajudar. Tinha um personal trainer para o meu corpo estar ok. Eu contratei uma pessoa para me fazer um apoio uma psicóloga mental. Exatamente. Eu procurei todas as ajudas que você pode imaginar, junto com a minha família. Eu falei assim, foi uma questão, eu pus na minha cabeça que eu ia resolver aquele problema
porque aquilo poderia, né, enfim, ter uma saída muito trágica, né? E eu consegui resolver o problema, né? Então, de todas as formas, eu precisei me estruturar para resolver o problema, né? Mentalmente, fisicamente, né? Tecnicamente, levaram, acho que foram 2 anos e meio, 3 anos para poder equacionar tudo, e graças a Deus consegui resolver. Esse foi o maior problema que eu tive, que foi um problema técnico, né? Que veio realmente... também por você não ter a formação também, acho que ajudou um pouco, prejudicou, né? Porque se você tivesse a formação, talvez você tivesse percebido aí o problema antes, ou talvez tivesse identificado, não sei. Mas você tem que contar sempre com outras pessoas, é complicado. Isso. E uma maneira a maneira com qual eu resolvi o problema foi através de networking. Então, conversando com muita gente da área de construção e tal, e para poder achar as pessoas certas, né? E, por incrível que pareça, eu precisei checar as informações com outros profissionais até eu tomar a decisão de qual era o melhor caminho. E tomei a decisão, foi até o final. Quando acabou tudo, eu olhei para trás, eu falei, nossa, como tem profissional ruim nesse mercado. Gente que te aponta para a direção errada. Gente que não sabe o que está fazendo, gente que vende um serviço sem ter a competência técnica para poder fazer aquilo que ele se propôs. Então, é um mercado muito ruim nesse aspecto. Pessoas muito mal capacitadas, né? Coisas que, em tecnologia e telecomunicações, esse problema a gente não tinha. Tá? Ou tinha de uma proporção muito menor. Tá? Então, enfim, esse é um belo exemplo, Ricardo. É mesmo porque as consequências são muito graves, né? Se algo dá errado, aí você pode matar uma pessoa, né? Dependendo da situação. Ou embargar um imóvel que depois você não consegue mais vender por algum problema, sei lá, né? Qualquer coisa assim, ou o cara devolver, e aí você fica com prejuízo de tudo. É complicado mesmo. E foi interessante você mencionar, né, esse aspecto. A gente vê como, pô, você é uma pessoa da área e você vê a quantidade de profissionais aí que faltam, de repente, uma capacidade, né? Imagine nós que somos leigos em construção, a gente adquirindo, né? Não, facilmente a gente cai, né? Justamente em situações que a gente acaba tendo que lidar com pessoas assim, né? Sem saber se está sendo no caminho certo ou não, né? Então, falando sobre essa questão da capacitação das pessoas, deveria haver um controle melhor, né? Talvez, não sei se pelo governo, algum órgão, que desse uma garantia, não só para nós, né, consumidores finais, mas também para as empresas que fazem a construção. O que você acha? Isso poderia ajudar? Se existisse? Hoje existem normas que elas estão constantemente sendo atualizadas, exatamente nesse sentido aí, sabe? Mas o que eu vejo é que o problema está com as pessoas, sempre com pessoas, né? As normas estão lá, mas são pessoas que vão ler essas normas, que vão, né, aplicá-las. Então, eu vejo um problema de formação. Isso me preocupa um pouco, até de futuro de país, de como é que as pessoas estão sendo formadas, né? Porque a pessoa recebe um título de engenheiro porque fez uma faculdade, mas não necessariamente ela realmente tem o conhecimento até para ler uma norma de maneira correta e, né? Então, é um problema de formação mesmo, né? Então, temos que estar muito atento à formação dos profissionais desse país, porque pode ser um problema grande de futuro. A gente vê muita tecnologia nova na área de construção, dessas casas, coisas pré-moldadas, estruturas em ferro, né, de aço, não sei o quê, paredes de drywall, não sei o que lá. Se você fala que tem problema de mão de obra para o cara que está botando tijolo, cimento e ferro, para essas novas tecnologias aí, como é que você encontra a mão de obra? É que o povo nem sabe o que é direito. Não. Isso é um tabu gigante na indústria, né? A gente ainda constrói casa como se construía na época dos romanos, né?
E é assim mesmo. E é interessante porque você tem toda uma cadeia em volta do processo produtivo, né, que são os fornecedores, a mão de obra, as empresas que prestam serviços, né? Esses dias eu estava vendo a lista de materiais de um empreendimento que a gente vai começar a fazer agora, são mais de 1.000 itens para comprar. Então, toda essa cadeia, ela é gigantesca a cadeia, né? Você mudar isso, né, é muito complexo. Então, não é uma empresa não consegue fazer isso, né? Então, essas novas tecnologias, existem steel frame, existem várias, né, novas construção modular, tal. Eu acho que, poxa, certamente quando você olha do ponto de vista técnico, são sensacionais, são promissoras mesmo, né? Agora, elas têm uma barreira muito grande para entrar por causa da rede existente, né? De mudar o que já está de fato acontecendo, né? Então, existe uma resistência muito grande, né? Primeiro, cultural, né? E segundo, por causa dessa rede. Há Cultural algum mesmo. movimento para isso melhorar? Para mudar isso? Olha, existe sim essa história de construção modular, por exemplo, é algo que eu sempre estou seguindo porque eu acho que faz total sentido, né? Como é que eu construir um prédio hoje? É uma fábrica que você tem que levar, você tem que montar a fábrica onde que é o prédio, né? Então faz sentido você fabricar ou partes dele em algum lugar e levar pronto. Só Porque leva e daí, monta, né? exatamente, porque você concentra num lugar só a logística e tal, né? Então eu acho que e sim, tem várias empresas já com porte até razoável nessa área de construção modular, né? É uma tendência, mas leva muito tempo, né? Toda vez que a gente faz aqui a nossa planilha de custo e para um novo empreendimento, a gente fala, não está na hora ainda. Espera aí, calma. Vai chegar lá, vamos no nosso método tradicional e pronto. Ô Fábio, agora pensando um pouco na sua história e tudo que você passou, você faria algo diferente? Eu faria algo diferente? Sim, talvez entre quando eu saí da área de tecnologia, né, eu tiraria um ano sabático naquele momento. Eu fui tirar um ano sabático depois, né, agora em 2019, quando eu fui para o MIT. Mas eu acho que o momento era na transição. É que eu já tinha assumido compromissos que não dava, mas porque eu já tinha feito um caixa que dava para tirar um ano sabático, né? Eu tinha me estruturado para isso, me preparado para aquilo lá, né? Uhum. E eu simplesmente saí né, deixei um barco de lado e pulei totalmente para um outro barco, né? Que já os dois andando em paralelo. Os dois andando, exatamente. Mas eu aconselho um ano. Mas quando eu falo um ano sabático, não é um ano para ficar em casa olhando para o teto, né? Uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida foi esse programa do MIT em 2019, há 5 anos atrás. Porque eu fiz lá um tracking de analytics, mexendo com machine learning e as tecnologias de AI, voltei a codificar, né, trabalhando com estatística, com coisas que super complexas, uma complexidade alta. Então, em inglês, né, num outro país, muito difícil. Mas é isso que me estimulou também para ter um monte de ideias novas, para poder pensar um monte de coisas diferentes e tal. Então, assim, quando eu falo um ano sabático, um ano sabático intenso. Sabático do trabalho. Isso, exatamente. Ao menos no meu caso, além de uma experiência boa, né, profissionalmente, né, para minha família foi excelente. O mais velho ficou nos Estados Unidos. Lá finalizou o colegial e depois foi para a graduação. O mais novo voltou com inglês perfeito. A minha esposa participou de um programa de pesquisa numa outra universidade, para ela profissionalmente foi sensacional. Então, assim, é isso que eu falo, né? Se você conseguir realmente fazer um ano sabático, que eu falo fora do que você estava fazendo, mas se desafiando, né?
Nem que seja entrar num veleiro com a família e rodar o mundo. Ganhar novas experiências, né? Que vão te agregar algum valor, né? É legal essa colocação, né? Que é disruptivo, porque muitas vezes a gente pensa mesmo que o cara quer fazer um ano sabático para ficar na beira da praia, né, olhando para o céu. Não é, isso não vai fazer você crescer, né? Não, nem como pessoa, nem profissionalmente, né? No caso dele, ele fez um investimento aí que teve um retorno para ele profissionalmente, né? Também. Mas sabe, eu acho que isso depende muito de pessoa para pessoa e de cada situação. Eventualmente, uma pessoa está precisando pegar um ano sabático e ficar um ano meio sem pensar em nada, né? Então, eu acho que isso pode variar aí em cada caso, pelo menos é a minha opinião, né? Agora, pensando em profissionais, né, que é o foco aqui do nosso podcast, pessoas que mudam de carreira, que fazem uma transição de carreira, você que passou por isso, qual a recomendação ou, de repente, dica que você poderia dar para alguém que esteja eventualmente pensando nisso? Primeira dica, número 1, é ter um mentor. Então, quando, ao menos no meu caso, foi essencial. Quando eu migrei dentro da área de tecnologia, né, de desenvolvimento de software para a área comercial, eu tive um mentor por 4 anos. E foi assim, ele me ensinou muito sobre mercado, sobre como funcionam as coisas, né? Então, eu tive uma sorte da empresa que eu trabalhava ter contratado ele como um consultor, né? E a gente, hoje, nós somos muito amigos até hoje, né? Então, eu tive essa relação super positiva de um mentor. Foi essencial, né? Na verdade, talvez a dica é procure se relacionar com pessoas, né, que vão realmente completar a sua competência ou estão abertos para te ensinar. Na área da construção civil, a mesma coisa. O meu sócio, né, que hoje é meu sócio na empresa, ele, posso dizer que foi essa pessoa, mas na área de engenharia, né, quando eu comecei a trabalhar com projetos de tamanhos maiores, né. Entendi. Legal. Pessoal, a gente está chegando ao final, esse papo foi rapidinho, mas o Lacombe tem mais uma pergunta aí, alguma colocação. Eu queria saber da Jedi. Ela acabou, não começou e acabou? Tem algum plano de voltar? Como é que é a ideia da Jedi, que é a sua empresa de inteligência artificial? Joia. Tenho morro de vontade de reativá-la, com certeza, de voltar a atuar com isso. Eu realmente parei de mexer com ela por uma questão de prioridade, né? De novo, eu estava entrando no mundo de fazer 2 coisas, falei, né? Vamos tocar a construção civil, que é o que também está dando um retorno, e eu vi que tem várias coisas que ainda precisam andar para poder essa solução que a gente pensou de usar inteligência artificial no mercado imobiliário para ela poder realmente funcionar. Tem muitas coisas para acontecer ainda. Então, por uma questão de prioridade, né? Mas é algo que eu e meus sócios, a gente, toda semana, todo mês, conversa a respeito, né? E um dia a gente quer voltar e colocar todas essas ideias para funcionar. Porque tá na hora, né? O ChatGPT, todos esse negócio aí bombando, só se fala nisso, todas as empresas investindo. Para quem sabe fazer, tá um mercado muito bom, né? A gente tem essa oferta também, mas é um mercado muito interessante, porque a gente vê empresas se revolucionando com inteligência artificial, né? Até na programação, né? Já viu programação com o Copilot? É fantástico, né? E eu achei bárbaro o nome, hein, Fábio? Jedi, pô. Jedi, exatamente. Foi bem inspirador esse nome aí, né? Muito legal, muito legal. Que papo gostoso, que papo, nossa, com muita informação, né? Muita coisa diferente, pelo menos da minha área de TI. Então, isso é muito legal. Fábio, a gente está encerrando. Fica à vontade aí de fazer seus comentários finais. Se você quiser compartilhar em suas mídias sociais, se alguém quiser entrar em contato, ou o site da sua empresa, fica à vontade aí de compartilhar. De novo, queria agradecer a oportunidade, né? E também me colocar à disposição. Eu imagino que esse canal
ele vai ter um público que deve estar em busca desse tipo de mudança de carreira. Então, me coloco à disposição se alguém quiser conversar a respeito, trocar ideias, tirar uma dúvida, pegar algum conselho, conte comigo. Que legal. Beleza, então tá bom. Então eu queria te agradecer muito, Fábio, aí pelo seu tempo, pela sua participação, de contar um pouquinho sobre a sua carreira, sobre as suas mudanças, seus empreendimentos, muito legal isso. E Lacombe, Alessandra, valeu pessoal por estarem aqui, né, participando desse papo muito, muito gostoso. E eu lembro a todos, né, que o Nada de Pânico é feito justamente por um time de profissionais sêniors, que adora aprender, adora ensinar, adora fazer networking, enfim, trazendo cada vez mais informação aí para as pessoas e para os mercados. E vocês podem seguir o nosso canal no YouTube, o nosso canal nas plataformas de podcast, né, o Spotify e outros. A gente tem a nossa página nadadepânico.com.br, onde ali você tem todos, né, o link para todos os podcasts que nós já fizemos, né, dos diversos assuntos, diversas temporadas. E o nosso Instagram, o Nada de Pânico Team, tá? Então tá aí nossas mídias, fique à vontade de entrar em contato conosco. E como eu falei no início, de repente você acha que é um perfil legal aí de compartilhar a sua história, fique à vontade de entrar em contato com o nosso time. Tá bom? Então é isso aí, gente. Um grande abraço a todos e vamos de nunca é tarde, senão a vida é repleta de oportunidades. Tchau, pessoal. Até mais. Até a próxima.